A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías. Então, glória a Deus. Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 8. E nós vamos ler alguns versículos. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, mais uma vez eu quero orar junto com a igreja. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos por este culto maravilhoso, onde sentimos a tua presença, onde fomos visitados pela nuvem da tua glória, Senhor. Ó Deus, continue conosco, continue ministrando os nossos corações, continue, ó Deus, movendo neste lugar, continue, ó Deus, preparando os nossos corações para receber aquilo que o Senhor tem, Pai, através desse testemunho, Pai. Que vidas venham ser impactadas, que vidas venham ser transformadas, que vidas venham ser visitadas, ó Deus, e verdadeiramente creia na esperança, creia em Ti, ó Deus, porque a Tua palavra não volta vazia, Senhor. A Tua palavra, ó Deus, ela, quando lançada, ela tem um propósito, Senhor, e o propósito do Senhor, ó Deus, é resgate de vidas, é transformação de vidas, é cura, é libertação, é transformação, é renovação. Nós cremos na Tua palavra, que é a mesma ontem, hoje e eternamente, Senhor. A Tua palavra não muda, Senhor. A Tua palavra diz que passarão os céus e a terra, mas ela não passará, Deus. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é mais cortante do que espada alguma de dois gumes, ó Deus. Penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ó Deus, esta é a Tua palavra, Senhor. E em cima da Tua palavra nós queremos, ó Deus, falar. Queremos, ó Deus, testemunhar daquilo que a Tua palavra fez em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Poderia tomar o teu assento em nome de Jesus. Amém. Cadê o irmão? O irmão do teclado. Pode ficar fazendo aquele sonzinho lá, abençoado. Deixa Deus te usar aí. Não vai atrapalhar não. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria me apresentar. Meu nome é Austin, não é Washington, né? Era para ser original lá, made em Estados Unidos, né? Mas o meu pai e o escrivão, em 1977, não sabia como se escrevia, como que era a grafia de Washington. E aí, na hora de registrar a criança, o escrivão disse assim: como vai ser o nome da criança, seu Luiz? Ele falou assim: olha, é Washington. Aí o escrivão: você pode escrever para mim, por gentileza? Aí meu pai disse assim: rapaz, se você que é o escrivão não sabe, imagine eu. E aí ficou o Austin, né? U-O-S-T-O-N, made in Bahia. Amém, igreja? Made in Bahia, mas olha só que interessante. Eu já pesquisei e existem 33 Austin com esta mesma grafia no Brasil. Então, eu acredito que eu não sou, eu tenho certeza que eu não sou o único, e antes de mim já existia outro. Então, algum pai que também não sabia como que era a grafia Austin, registrou o filho de Austin, né? Porque existem, se você pesquisar depois, hoje a internet facilita para isso, né? Se você pesquisar depois, você vai encontrar alguns Austins por aí, né? Sou casado com aquela mulher linda ali, ó, abençoada, mulher de Deus,
há 19 anos, se completará agora no próximo mês de julho, 14 de julho, completamos 19 anos de casados, mas já estamos juntos há 21 anos. 21 anos, temos uma filha, a Maria Eduarda, de 12 anos, duas filhas, a Maria Eduarda, de 12 anos, que se apaixonou pela igreja e pelo ministério de dança, então ganhou aí algumas mães, irmãs e tios e tias, cuidem dela, em nome de Jesus, né? E a minha esposa também, né? Nós fomos convidados para poder vir aqui, através de alguns amigos, no qual congregamos juntos, em outro ministério, e tudo começou através de um testemunho, amém? Há 10 anos atrás ou mais, eu fui convidado para dar um testemunho através da pastora Thalita, que está aqui, em uma outra igreja, e era aniversário de 2 anos, se não me falha a memória, da igreja, que estava mudando para um outro templo. Eu fui dar o testemunho nessa igreja e fiquei lá 10 anos, ajudando, trabalhando lá em São Torquato, e depois de 10 anos, Deus nos direcionou para um novo tempo, e é um novo tempo que nós queremos viver, e eu acredito que nós viveremos esse novo tempo aqui. Se assim vocês nos receberem. Mais um baiano louco por Jesus no meio de vocês. Amém? Glória a Deus. Eu quero contar a minha história. E tudo começa mais ou menos no ano de 1987 para 88. Eu tinha exatamente 11 anos de idade, né? Completei 11 anos de idade. Eu sou de fevereiro de 77, tenho 42 anos hoje. E eu era uma criança com 11 anos de idade. Quando eu tinha 7 anos de idade, o meu pai era administrador de um povoadozinho que ficava entre Trancoso e Itabela, na Bahia, né? Chamado Queimados. Não era cidade, pertencia ao município de Itabela. Então era uma vila, só tinha uma rua. Casa de um lado, casa de um outro, uma rua e acabou. Devia ter uns 300 metros, 400 metros no máximo. E o meu pai era administrador daquela vila, daquele lugar. Depois de um tempo, o meu pai foi convidado pelo prefeito de Porto Seguro na época, indicação do prefeito de... não era nem cidade, Itabela não era cidade, enfim. Convidado pelo prefeito de Porto Seguro para poder ser administrador de Trancoso. Eu com 7 anos de idade me mudei para Trancoso. E Trancoso, eu não sei quem conhece Trancoso aí, levanta a mão quem conhece Trancoso. Olha, o pessoal gosta de viajar aqui, hein? É benção. Amém. É um quadrado, casa de um lado, casa de um outro. Parecia que a minha vida, a minha história era só casa de um lado e casa de outro, né? Mas um quadrado, um campo de futebol no meio. E eu fui morar ali aos 7 anos de idade. Pois bem, o meu pai, ele tinha um lema com ele. Os antigos aqui sabem muito bem. Quem é da roça, meu pai foi criado na roça, na enxada, no facão, estrovenga, foice, e ele queria que os filhos também trabalhassem muito cedo. Então eu, aos 7 anos de idade, acordava 4 horas da manhã, 3h30, 4 horas da manhã, para poder ir trabalhar com meu pai. Ia para o trabalho, quando dava mais ou menos umas 6h30, eu vinha para casa, tomava meu banho, tomava café, ia para a escola estudar. Quando chegava da escola, almoçava, descansava um pouquinho e voltava para o trabalho novamente. Então de 1 da tarde, 1h30, 2 horas da tarde, eu ficava no trabalho até as 6 da tarde, aos 7 anos de idade. Aí você me pergunta, nossa, mas é exploração de menor, né? Mas com meu pai era assim, ou trabalha, ou procura seu rumo. Era desse jeito o lema. Então eu era o mais velho de 3 irmãos, na época só era eu e mais 2 irmãos. O Austin, o Wallace com U e o Wellington também com U. Todo mundo na turma do U. Tá certo? Para ficar tudo igual, made in Bahia. E aí, trabalhando naquele lugar, as únicas diversões que a gente tinha era jogar peão, jogar bolinha de gude, né? Brincar à noite, brincar de esconde-esconde, pega-pega. Mas tinha algo que era para os adultos, mas as crianças não eram impedidas de participar, porque eram casas onde tinham tablados na frente de bares,
e tinha a lambada. Quantos já ouviu falar em lambada aqui? Levanta a mão. Não? Pois é, né? Lambada. E eu, aos 7 anos de idade, brincava de gude, brincava de peão, brincava de pega-pega, mas um dia eu parei na frente de uma lambateria, de uma casa de danças. E meu pai, um negão, ele era puxador de bloco de carnaval, de escola de samba. Então a música já estava no sangue. Tocava um pandeiro assim daquele, para você ter ideia, no dia do meu casamento, meu pai estava num bar, rolando um pagodão do lado, ele estava num bar, tocando pandeiro para o pessoal do pagode lá. Então a minha diversão aos 7 anos de idade era isso aí. Depois que eu comecei a descobrir a dança, e já existia algo de música no DNA da família, de dança no DNA da família, eu me apaixonei pela dança, por aquela dança. Então eu parei de jogar gude, parei de brincar de pique-esconde, e à noite, depois de estudar, depois do trabalho e estudar, eu ia para a lambateria. E aí um belo dia, chegou uma época que, quando eu dançava ali com todas as meninas da minha idade, da minha faixa etária, os pais dessa menina, dessa loirinha, a Roberta, eles eram turistas, né? Todo final de ano, ou todas as férias, eles iam para Trancoso, né? Muita gente faz isso. Eles são de Brasília, e eles tinham uma pousada lá. Eles chegaram ao ponto de construir uma pousada para poder, nas suas férias, irem para lá. E eu conheci a Roberta também não sabia dançar lambada, e aí a diversão à noite, acabamos ali aprendendo, né, a dançar, e chegou uma época que a gente disputava todos os concursos na nossa cidade e não tinha para ninguém mais. Chegou uma época que a gente foi impedido de participar dos concursos de lambada. Enfim, o tempo passou, e aí eu tive que me mudar de cidade para poder continuar os meus estudos, né? Eu saí ali de Trancoso e fui para um lugar mais longe um pouquinho. Fui para Eunápolis, cidade onde eu nasci, né? E fui estudar lá, morar com uma família durante um ano. Depois de um ano, os meus pais foram para Eunápolis, alugaram uma casa lá e nós fomos morar lá. Um belo dia eu estava brincando com os meus amigos, tinha lá 8 anos, já tinha mais ou menos 10 anos de idade, isso aí, 10 anos de idade. Estava brincando na porta da minha casa e para um carro, era o pai da Roberta, a mãe da Roberta e a Roberta. E aí eles adentraram a minha casa e perguntaram para mim: o que você acha de fazer um show, uma apresentação de lambada em Paris? Eu falei, meu Deus, Paris, né? Para quem mal conhecia Porto Seguro, Itabela, Queimados, Eunápolis, os 4 maiores lugares que eu conhecia, era aquela região ali. Nunca tinha ido para lugar nenhum, mais distante. E aí o meu pai falou assim, mas como assim? Conta a história. Eles contaram a história que 2 empresários franceses, cineastas, né? Na verdade eram cineastas, que estavam à procura de um local para poder produzir um filme, para poder ser rodado na Europa. E eles foram até Trancoso no intuito de fazer algo e descobriram uma outra coisa. Então, quem é de mídia, quem trabalha com esse tipo de situação, né, filmes, esses caras, eles filmam tudo, saem filmando qualquer coisa. E depois eles vão estudar. E aí foi o que eles fizeram. Uma bela noite lá, estava lá no quadrado com sua câmera na mão, filmando a dança. Quando eles retornaram para Paris, eles resolveram divulgar o que eles viram, né, nessa viagem, para os amigos, para alguns amigos, fizeram um coquetel, chamaram alguns amigos para poder falar da produção do filme, e algumas pessoas que iriam trabalhar no filme, e aí apresentaram a dança. Todo mundo ficou fascinado com a dança, todo mundo ficou, né, maravilhado com a dança, e aí eles tiveram uma sacada de levar a dança para a Europa, para Paris. Vieram até o Brasil novamente e convidaram a Roberta para poder ir fazer uma apresentação de lambada em Paris. Nessa época eu não estava mais lá em Trancoso, a Roberta havia dançado com outro rapaz que na época tinha 16 anos de idade, e ela tinha 9 anos de idade, para vocês terem ideia, 9 anos de idade e um rapaz de 16 anos de idade. Era a diversão do lugar, criança dançava, adolescentes, adultos, enfim, todo mundo.
E aí, os cineastas falaram assim, mas a gente queria pelo menos uma outra criança, alguém que fosse mais ou menos na mesma idade, porque ele tinha 16 anos, mas era bem avantajado, né? E vai ficar meio desproporcional, a gente não queria isso. Aí o pai da Roberta falou assim, não, a gente tem uma pessoa que é top, é da mesma idade, mais ou menos parecido com ela, e vai dar certinho. Então tá bom, leva essa pessoa. E aí vieram até o Nápoles, me convidaram, o meu pai logo de prontidão saltou da cadeira, opa, né? Não, vamos deixar assim. A minha mãe pulou do lado, não, que meu filho não vai para esse lugar, muito longe, eu não sei nem onde é que é isso. Aí, explicando, não, que é do outro lado do mundo. Não, agora que não vai mesmo, do outro lado do mundo, sabe como é que é, né? Filhinho de mamãe, de papai ali do lado, né? Nunca tinha saído para lugar tão longe. Daí, o pai da menina disse assim, olha, a gente precisa resolver isso rápido, porque a gente está indo para Ilhéus agora, e a gente queria que você fosse com a gente, com seu pai, com sua mãe, porque a gente vai ter que precisar tirar os passaportes. Falei, nossa, Ilhéus, já? Ó, Ilhéus. Saí de Eunápolis, Porto Seguro, Trancoso, Arraial da Ajuda e Queimados, agora para Ilhéus. Fui tirar o passaporte. Através de uma ameaça, porque o meu pai fez o seguinte, olha, se você não deixar, para minha mãe, meu pai falou para minha mãe assim, ó, se você não deixar, a gente se separa aqui agora. Desse jeito. Minha mãe frágil, minha mãe nem sabia ler direito, minha mãe não sabia escrever. Aí minha mãe disse assim, não, tudo bem, vou deixar. Fomos para Ilhéus, fui tirar o passaporte, depois retornamos, né, de Ilhéus, e aí o pai da menina disse assim, olha, na semana que vem, eu preciso que você esteja pronto, porque nós vamos para São Paulo. Você vai pegar o ônibus aqui, e você vai parar lá em Porto Seguro, nós vamos pegar um avião, era aquele avião teco-teco, né? Não tinha esses aviões grandões aí que desce lá em Porto Seguro, na época ainda. Aquele avião teco-teco era Nordeste Linhas Aéreas. Eram mais ou menos 14 ou 16 lugares para poder viajar. E aí, uma semana depois, eu preparei a minha mala, né? Aquela malinha assim, do tamanho de maior que essa Bíblia aqui, pouca coisa, com algumas mudas de roupas. Preparei a minha mala e fui para Porto Seguro, meu pai, minha mãe junto, minha família toda, para se despedir no aeroporto. Nunca tinha andado de avião, né? E aí, fomos para São Paulo. Chegando em São Paulo, eu fiquei bobo, bestificado, com a cidade, os prédios, as luzes. Nunca tinha ido em São Paulo, nunca tinha viajado. Então, era realmente uma criança da roça, vivendo algo novo. Ficava na janela do carro, só olhando para fora, vendo os carros, enfim. Chegamos num hotel, um hotel luxuoso, completo de tudo. E quando eu cheguei na recepção, e tinha um envelope, deixado pelos empresários, para mim, e outro envelope para a Roberta. Quando eu abri o envelope, eu só vi verdinha, de dólar. Não sabia nem o que era aquilo. O pai da menina, que nos acompanhava, meu pai tinha dado uma procuração para ele cuidar de mim, né? Viajar, tomar conta da minha pessoa, porque eu tinha, nessa época, 11 anos de idade. Então tinha que ter uma procuração para um adulto. E ela, por ser mulher, né, os pais a acompanhavam. Enfim, fui dali do hotel, coloquei a minha malinha no quarto, e os empresários colocaram um bilhete aqui. Isso aqui é para vocês irem para o shopping e gastar como vocês quiserem. Comprar roupa, o que vocês quiserem. Queridos, pensa na alegria pensa parecendo um pinto no lixo, assim, no shopping, entrando no shopping, e dólar. Eu entrava nas lojas, assim, tudo que eu olhava, que eu tinha desejo, que eu tinha vontade de tênis, de calças de marca, tudo aquilo, eu nem olhava, nem experimentava direito. Teve coisa quando eu cheguei no hotel que nem cabia direito, mas eu fiquei tão bobo, tão besta em comprar, em ter a oportunidade de ter, que eu fui comprando. E aí aquela malinha eu tive que deixar lá naquele canto, e agora eu tinha 2 belas malas, né, bem arrumada, com roupas, tudo nova, para poder ir para onde? Para Paris. Num domingo, ficamos mais ou menos uns 3 dias em São Paulo, acertando tudo, chegamos no aeroporto, e aí eu entro num avião a nível internacional para poder viajar e ir para o outro lado do mundo.
eu não estava acreditando em tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. Enfim, foi tudo assim, muito rápido, acontecendo tudo muito rápido. Chegando em Paris, nós fomos também para um outro hotel maravilhoso, e aí eu comecei a sentir um pouco de dificuldade, porque eu não sabia falar francês, eu falava mal português, eu falava mulher, nós vai, a gente fomos, barré, era barré, não era nem varrer, era barré, enfim, tem palavras que eu nem me lembro mais, mas assim, eu falava muito errado, eu falava mal português. E aí eu cheguei no lugar onde se fala francês. Eu liguei a televisão, né, procurando um programa do Brasil, alguma coisa para poder ouvir. E aí o povo falando tudo embolado. Eu falei, meu Deus, que dificuldade. Quando nós chegamos, haveria uma reunião entre os pais da Roberta, os empresários, uma intérprete, para poder falar de contratos, para poder falar da apresentação que iríamos fazer, enfim. Da ideia que os cineastas estavam na mente para poder lançar, na verdade, a dança na Europa. Não tinha nem pensamento de grupo, não tinha nem pensamento de gravação de CD, não tinha pensamento de nada disso. E aí nós fomos, estava acontecendo a reunião e chegou um determinado momento que eu estava com fome. E eu disse assim, eu preciso pedir algo para poder comer. Preciso ir até o restaurante, preciso ir até o bar para poder comer. Aí eu procurei a intérprete, o nome da intérprete era Lua. Eu falei, Lua, eu estou com muita fome, eu preciso pedir alguma coisa para comer. Ela falou assim, olha só, a gente está numa reunião muito importante, não pode ser interrompida, então tenta gravar o que eu vou te falar, e você vai chegar lá no bar e você vai pedir para o garçom, do jeito que eu estou te falando, você consegue? Eu falei assim, eu acho que eu consigo. Aí ela falou assim, ó, você vai chegar lá e falar assim, bonsoir, s'il vous plaît, je vais boire, je vais manger quelque chose, je vais boire un peu de l'eau. Eu estava com sede, estava com fome, eu queria tomar água e eu queria comer. Então ela me ensinando, primeiro você quer o quê? Eu falei, eu quero água. Então você vai chegar e vai falar bonsoir, bonsoir, je vais boire, s'il vous plaît, monsieur, je vais boire un peu de l'eau. Aí eu fui, né? Aí eu falei assim, não, então faz o seguinte, fica só com a água, porque se eu não vou conseguir gravar nem a água, imagine depois pedir para comer. Aí eu fui, né? Bonsoir, s'il vous plaît. No meio da estrada, era mais fácil se eu já tivesse sido batizado pelo Espírito Santo e falasse em línguas, né? Porque no meio da estrada eu esqueci de tudo, eu só lembrava do bonsoir. Bonsoir, porque é bonsoir, né? Não é bonsoir, né? Só lembrava do bonsoir. Bonsoir é boa noite para quem está chegando, né? Bonne nuit é boa noite para quem está indo embora. Então eu lembrava do bonsoir. Cheguei lá para o moço do bar, o barman. Bonsoir, ele. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, jeune homme, né? Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, boa noite, jovem. Aí eu, bonsoir. Ele, bonsoir, jeune homme. Eu, bonsoir. Ele, bonsoir, jeune homme. Eu, bonsoir. Queridos, pensa, aí agora eu falei assim, cara, eu tenho que ir para a língua universal. Quando você está com fome, quando você está com frio, quando você está com sede, você apela para a mímica, né? Aí eu fui para a mímica, aí o moço, qu'est-ce que se passe, né? O que acontece, o que está se passando, né? Aí eu, pedindo água, queridos. O moço não estava entendendo nada. Aí a minha sorte, assim, é que tinha um casal que estava do lado só observando. Aí eu, bonsoir, continuava falando para ele, bonsoir, e ele, bonsoir, né? E não entendendo nada. E ele falava, eu não entendia absolutamente nada. E aí, ele foi lá e pegou um refrigerante, chamado Orangina, que é orangina, derivado da laranja, é um suco de laranja, né? Orangina. Um suco francês lá, colocou na mesa e apontou. Eu falei assim, mais ou menos, outro. Aí ele foi lá e pegou uma Coca-Cola, trouxe a Coca-Cola e colocou na mesa. Eu falei assim, não, eu falei assim, é mais ou menos.
Aí ele foi lá e pegou uma água com gás. Quando ele pegou a água com gás, eu comecei a pular. Eu falei, isso, agora, sem gás. Sem gás. Sem gás. Aí ele foi lá e trouxe uma água com gás. Irmãos, pensa na luta para poder tomar uma água em francês. Beleza, tomei a água, fui para o meu quarto com fome ainda, porque eu falei, eu não vou agora arriscar pedir alguma coisa para comer. Imagina o cara me apresentando o cardápio, eu olhando para o cardápio em francês, não tinha foto, não tinha nada. Eu falei assim, agora eu estou enrolado. Fui para o meu quarto, esperei a reunião terminar, e quando terminou, a gente foi jantar, porque aí toda a equipe tinha que jantar. Pois bem, ficamos 2 dias em Paris, saí pela cidade para conhecer a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, enfim, os pontos turísticos de Paris, bem rápido, porque a gente já tinha uma viagem para ir para a Alemanha, para um estádio na Alemanha, fazer uma apresentação. Esse vídeo, inclusive, vocês vão encontrar no YouTube, né? Eu vou mais ou menos explicar o que acontece. Nós fomos dançar em um estádio de futebol. Nesse estádio tinha uma plataforma, uma passarela, e no final da passarela tinha como se fosse um arco branco, redondo. Se vocês procurarem, vocês vão achar. Eu dançando com a Roberta na frente, nesse arco branco. Então, quando nós dançamos, o público foi ao delírio, assim, né? Ficou encantado, porque eles conheciam reggae, conheciam rock, conheciam carnaval, conheciam samba, conheciam todos os outros ritmos, mas nunca tinham visto a lambada. Então era algo novo, era uma novidade. Quando nós dançamos ali, o povo, todo mundo ficou louco, né? Os alemães, enfim. E aí os caras, os cineastas, os empresários tiveram uma ideia. Não, a gente precisa fazer alguma coisa em cima disso aí. Foi aí que começou todo o projeto, mais ou menos, do Kaoma. Eles fizeram uma audição para poder escolher uma cantora, fizeram uma audição para poder escolher back vocal, e fizeram uma audição para poder escolher os músicos. Então a gente tinha músico caribenho, a gente tinha músico jamaicano, a gente tinha músico francês, a gente tinha músico com inglês. Então a banda foi formada assim. Os empresários vieram ao Brasil, pegaram assim todas as músicas da época de lambada, que vocês possam imaginar, na época de Beto Barbosa, Sara Jane, Luiz Caldas, Cid Guerreiro, enfim, todos os cantores da época que cantavam ou que tinham alguma música que tinha um estilo de lambada, e levaram para esses músicos e para os produtores, e disseram assim, olha, vocês precisam criar alguma coisa. A gente vai pegar uma ou outra música para poder compor o disco, mas vocês precisam criar outras músicas. E a Loalva, que era essa cantora, ela foi criada assim na música desde pequena, né? A mãe dela já era musicista, então ela tinha assim ela tinha uma perspicácia, né? Assim, para poder compor músicas. Ela era muito sábia para poder compor músicas e tinha uma voz linda. Então ela foi compondo algumas músicas e foi colocando no disco, entrou para estúdio, depois da banda formada, entrou para estúdio para poder gravar. Só que a música, para ser o carro-chefe, tinha que ser pelo menos uma música que fosse conhecida do público já. E aí pegou essa música, que eram de 2 irmãos bolivianos, os irmãos Hermosas da Bolívia, e colocaram uma roupagem nova nessa música. Mas os empresários... depois vocês vão pesquisar, vocês vão ver que os empresários foram processados por isso, porque eles colocaram a música como se fosse a autoria deles, e não era a autoria do Grupo Kaoma, nem da Loalva, enfim. Eles fizeram isso no intuito mesmo também de ganhar dinheiro, né, de ficar milionários, e ficaram também milionários. E aí lançou essa música. Nós fomos para Ibiza, tempos depois, na Espanha, gravar o videoclipe dessa música. E a música, assim, foi um sucesso. Onde tocava a música, foi um sucesso. Na mesma época que a gente gravou o videoclipe, a gente ficou 15 dias, mais ou menos, em Ibiza, na Espanha, gravando numa ilha. A gente pegava um barco todos os dias cedo e atravessava para ir para uma ilha, para não ter interferência de ninguém, e gravava na ilha. Então foi tudo aquela cabana, foi tudo construída, foi tudo montado para a gravação do videoclipe. Não existia nada no lugar.
E aí, quando nós lançamos a música, nós precisávamos fazer um pré-lançamento dessa música num lugar onde já existisse assim todos os ritmos do mundo. E nós fomos numa boate na Espanha, que era a maior boate do mundo. Para vocês terem uma ideia do local, tinha uma carcaça de um avião, de um Boeing pendurado no teto. Que era tudo gigantesco. Então, se você quisesse curtir um rock nesse lugar, você tinha um rock. Se você quisesse curtir um reggae, você tinha reggae. Tinha música para todas as tribos. Se você quisesse curtir um techno, você iria encontrar um techno. Se você quisesse o samba, você iria encontrar o samba. Mas se você procurasse lambada, não existia lambada. E daí nós somos os introdutores da lambada. Houve um espaço reservado para aquele dia. Houve divulgação em Ibiza, na Espanha. Houve divulgação nos meios de comunicação, em rádio, para poder as pessoas irem conhecer um novo ritmo, que estaria sendo lançado ali na Espanha, e da Espanha para o mundo. Então nós fomos dançar nessa boate. Queridos, assim, quando nós começamos a dançar, o grupo começou a apresentar para os europeus, para os espanhóis e todas as pessoas que ali visitavam, porque tinha gente do mundo todo. Aquilo ali foi amor à primeira vista para eles, né? Eles ficaram encantados. E daí, os empresários correram para poder colocar para o mundo, em rádio, TV, programa de televisão. Então, assim, foi tudo muito rápido. Então, eu com 11 anos de idade, já estava vivendo algo que nem no melhor, talvez, dos meus sonhos, nos sonhos de uma criança, naquele momento, pudesse viver, imaginaria que pudesse viver. Então eu estava viajando, nós fixamos base em Paris, eu viajava para Paris, de 3 em 3 meses eu vinha ao Brasil para poder renovar o visto naquela época era de 3 em 3 meses, então de 3 em 3 meses eu estava no Brasil, renovava o visto e voltava para Paris, dava um beijo na flor, na família, ia para Paris, e de lá a gente viajava o mundo. Então eu tive primeiro, por Paris ser a base, eu tive que primeiro aprender um pouco mais do idioma, né? E aí foi contratada uma professora para nos ensinar verbo, aquela coisa, para poder aprender um pouco, falar francês. Hoje a gente não passa mais fome e não passa mais sede, se a gente for evangelizar, levar a palavra de Deus em qualquer lugar que fale o idioma francês. Amém? Porque Deus, ele tem os planos dele. Às vezes nós não entendemos os caminhos, por isso que nós lemos aqui Isaías. Os caminhos deles são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos deles mais altos do que os nossos pensamentos. Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, para um dia me resgatar, e poder um dia me usar, para a honra e glória do nome dele. Amém? Enfim, e aí foi uma explosão mundial. A dança, essa música, foi uma explosão mundial. Nós viajamos por vários países do mundo. Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suíça, Suécia, Grécia, Portugal, enfim, Estados Unidos, América do Sul, Peru, Equador, Bolívia, enfim, Estados Unidos, já falei, né, Canadá, enfim, Japão, países da África, todo mundo conhecia lambada. Se você chegar em qualquer parte do mundo e cantar essa música, eles vão falar assim, o hino da lambada. Essa música hoje é conhecida como o hino da lambada, mundialmente falando. Então, o grupo começou a ser muito conhecido. Então, enfim, a minha vida mudou, a minha vida se transformou. A gente fazia apresentação, 2, 3 apresentações no dia, mais ou menos uns 40 shows no mês. E aí você pergunta assim, mas com criança, os shows na Europa, a lei é bem rígida. Então alguns shows tinham que começar mais cedo, e depois das 10 da noite eu não podia mais participar. Então por causa de mim, os shows tinham que começar mais ou menos 8, 8h30 e até meia-noite. Mas eu não podia depois das 10 da noite participar mais, porque a polícia pegava firme mesmo. Mas enfim, depois de um certo tempo dançando, os empresários tiveram uma outra sacada. Eles resolveram lançar os dançarinos, as crianças dançarinas, como cantores, para poder atingir o público infantil. Sacada de empresário, né, que
que gostam mesmo de ganhar dinheiro. E aí você me pergunta assim, irmão Walson, então você ficou milionário? Eu posso dizer para você assim, que eu fiquei milionário. Ganhei muito dinheiro. Mas onde existe coisas boas, existe também coisas ruins. Eu estou contando só a parte boa, tá bom? Só a parte boa da fama, né? Autógrafo, viagens, hotéis de luxo. Para vocês terem uma ideia, a Roberta andava em uma limusine branca e eu andava em uma limusine preta. Olha só, não precisava disso, mas era ostentação. Naquela época, hoje nem existe nem sei se existe essas limusines. Era uma limusine quadrada na época, né? Se vocês pegarem, pesquisarem algumas fotos, eu não consegui trazer. A minha esposa guardou tão bem guardado e eu não consegui trazer. Numa outra oportunidade a gente traz para vocês verem algumas fotos. Tem foto minha nessa limusine e da Roberta na limusine dela. Então a gente chegava no aeroporto, tinha uma limusine esperando, uma para cada um, para poder ir para o hotel. Então era shows, apresentações, autógrafo, tarde de autógrafo, isso tudo na Europa. O Kaoma, ele fez mais sucesso na Europa do que no Brasil, pra vocês terem uma ideia. O Brasil a gente fez apresentações em programas de televisão, na Xuxa, no Faustão, na Hebe, no Gugu, no Mara Maravilha, quando tinha o programa dela, Simoni, quando tinha o programa dela. Enfim, todos esses programas de televisão que vocês possam imaginar, quem tem aí mais ou menos 30 anos, 32 anos, vai se lembrar, né? Quem tem, sei lá, menos de 20, não vai se lembrar, só se for pesquisar na internet, certo? Então o que acontece? Foi uma fama muito rápida, muito repentina. Ganhei muito dinheiro. Só que, ao ganhar dinheiro, a minha família se estagnou. Meu pai não trabalhava mais, né? O meu pai não estudou até o ensino médio. Meu pai estudou até a 5ª série, ensino fundamental. Mas era muito esforçado, ele era muito esforçado. Mas trabalhava, ralava para poder levar o sustento para casa. Então, nesse período que eu fiquei dos 11 aos 16, 17 anos de idade, 5 anos viajando o mundo, rodando a Europa, enfim, conhecendo vários países, vários idiomas, várias culturas, outras pessoas, eu ganhei muito dinheiro. Mas o diabo usou de uma estratégia para aprisionar e roubar praticamente tudo aquilo que eu ganhei. Com o que? O meu pai era aprisionado pelo vício do jogo de baralho. Então meu pai ficava mais ou menos uma semana sentado numa jogatina com fazendeiros, empresários, donos de comércios, apostando em escritura de terrenos, escrituras de fazenda, documento de carro, e o meu pai apostava em dólar, em verdinha. Meu pai levava as verdinhas, ou assinava um cheque lá do que tinha no banco. A aposta era o quê? 100 mil reais? Aposta 100 mil reais lá. Tinha dias que ele ganhava. Já teve época dele chegar na minha casa, minha mãe contando história, dele pegar um saco e jogar em cima da cama e aquele monte de dinheiro. Mas tinha dia também que zerava tudo, não tinha nada. E chegou um determinado momento, uma época que o meu pai estava praticamente devendo a cidade inteira. E eu não sabia dessa história, né? Quando você está devendo em um lugar que você demora de pagar, tem gente até de bom coração que até perdoa a dívida, mas tem gente que não perdoa a dívida. E aí começa o quê? Mandar recadinho, mandar bilhetinho, ameaça. Sabe como é que é, né? Então, eu não sabia disso. E eu estava fazendo aquilo que eu mais sabia fazer, que era dançar. Depois os empresários tiveram a ideia, entramos para estúdio para poder gravar. Eu já tinha mais ou menos uma noção de música, porque como eu disse, o meu pai cantava, era puxador de escola de samba, de bloco de carnaval, e cantava. Eu não sabia tocar nenhum instrumento, nenhum tipo de instrumento, mas tinha noção de cantar. Entrei no estúdio para poder cantar uma música que foi autoria nossa, inclusive, numa outra versão, num outro ritmo. A gente, todas as vezes que terminava o show, a gente se reunia para poder jantar, uma mesa com todo mundo do grupo, e aí a gente ia criando músicas, e eu, bem para frente mesmo, né, criava algumas músicas, anotava. E aí entramos no estúdio para poder gravar música,
gravamos nosso CD, lançamos o CD foi lançado para o público infantil, participamos de vários programas de televisão para criança, na época na França, Itália, Alemanha, em todos os países onde eu ia dançava com Kaoma, a gente participava também em programas infantis da época, cantando a nossa música. Se vocês forem procurar no YouTube eu cantando, vocês vão ter que digitar assim, ó, Chico E.T., que em francês, né, E.T. separado, Roberta, que é Chico e Roberta, Chico e Roberta, em francês, tá? Por que Chico, Washington? Porque na França ninguém me chamava de Washington, tá vendo a complicação do nome? Não era o Washington, era o Washington, então me chamavam de Boston, de Houston, de Boston, de Houston, e nunca de Washington. Aí os empresários falavam assim, ó, esse nome é muito difícil, vamos colocar um negócio bem fácil, bem fácil. E foi na época que aquele seringueiro, não sei se era seringueiro lá do Pará, que foi morto, na época Chico Mendes, foi morto no Pará, e houve uma comoção talvez mundial, foi matéria lá na Europa também, e aí, Chico, porque é muito fácil falar Chico, né? Chico é criança, né? Em espanhol, né? Chico. Então, resolveram colocar o nome de Washington e Roberta para dupla, Chico e Roberta, e lançaram Chico e Roberta. Se vocês forem procurar, não digita lá o Washington, vocês vão encontrar minha página no Facebook, outra coisa, mas vocês não vão encontrar o Chico da Lambada, mas se digitar Kaoma você vai encontrar, tá bom? Enfim, depois dessa época que a gente começou a cantar, eu entrei no estúdio para poder tentar gravar o meu segundo CD. Eu estava com mais ou menos 13 anos de idade, 13 a 14 anos de idade já, para poder gravar meu segundo CD. Enfim, ganhamos disco de ouro, ganhamos disco de platina, inclusive eu trouxe o duplo disco de platina que está ali atrás. Na época que nós ganhamos aquele duplo disco de platina, só quem tinha no Brasil era Roberto Carlos, Chitãozinho e Chororó, acho que a Xuxa na época, se não me falha a memória, ou seja, e era diferente. No Brasil, na época, para poder ganhar um duplo disco de platina, eram necessários vender 500 mil exemplares. E na Europa, para você ganhar duplo disco de platina, eram necessários vender 1 milhão de cópias. Então, na França, nós vendemos mais de 1 milhão de cópias. Na França. Se você for perguntar na Europa e no mundo, o Kaoma, aproximadamente, eu acho que vendeu muito mais de 10 milhões de CDs ou de cópias vendidas. Então foi disco de ouro, disco de platina. Eu ganhei os de ouro também, não trouxe, porque era muita coisa para poder trazer, e a gente não trouxe. Tem em casa mais 4 discos de ouro em casa. Não, então, eu vou contar um pouco dessa história, tá? É banhado a ouro, tá bom? Porque, para vocês terem uma ideia, obrigado, querido, Deus te abençoe. Para vocês terem uma ideia, essa questão de ouro, a cantora do Kaoma foi assassinada 2 anos atrás, né? Porque ela tinha na casa dela os discos de ouro, de platina também, cada componente do grupo ganhava uma réplica, e aí um cara louco lá, enfim, achou que era ouro de verdade, e foi assaltar a casa dela. Ele empregou essa pessoa na casa dela, 13 dias que ele estava lá, ele simulou um assalto lá, ela saiu da porta da casa dela, tomou uma paulada na cabeça com um taco de beisebol, caiu desmaiada, desacordada. Eles roubaram porque eles acharam que o disco de ouro era ouro mesmo, que era para poder roubar para vender. Então, se alguém perguntar para você assim, fala, não tem nada de ouro, é banhada a ouro, porque isso pode trazer problema, né? Mas aqui, não, eu sei que todo mundo aqui é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Isso aqui é para abençoar, é para testificar daquilo que Deus faz, amém? Enfim, eu ganhei também disco de ouro cantando. Eu entrei no estúdio para poder gravar o meu segundo CD, e eu estava em fase de crescimento e transformação de voz. Quando eu tinha 11 anos, a voz era: a lambada da Bahia é uma coisa de louco, a lambada é energia, rebolando no seu corpo. Bem agudo, né? E aí cantava nos agudos mesmo, assim, bem, né? E aí eu estava em transformação de voz, eu não conseguia mais cantar na mesma tonalidade que eu cantava quando gravei o primeiro CD.
o homem, né, tem essa dificuldade quando chega na fase de puberdade. Então eu gravei 6 músicas, e aí colocaram outras 2 músicas como se fosse playback, para poder completar o CD. Então foi um CD com 8 músicas, e os empresários, enfim, eles tiveram uma dificuldade. Eles falaram assim: olha, essa vai ser muito difícil. Lançaram o CD, não foi a mesma repercussão do primeiro, e todo produto tem uma fase de crescimento, né? Quem é da administração e do marketing aí sabe, todo produto tem a fase do crescimento, e chega lá no auge, no topo, e aí depois vem a fase do declínio. Se você não fizer algo para poder esse produto novamente ganhar uma margem, algum corpo novamente, ele vai declinando e morrer. Enfim, e aí, eu, em fase de crescimento, a voz, quando eu ia cantar ao vivo, já tinha algumas dificuldades para poder cantar, então o back vocal tinha que ajudar, era muito difícil. Enfim, a Roberta, então, toda a produção do CD, ela nunca tinha cantado, ela não sabia nem cantar, era totalmente desafinada. Então, a tecnologia ajudou nisso, né? A masterização, mixagem, colocava tudo afinadinho, tudo bonitinho, entendeu? Porque ao vivo é uma coisa, e quando está tudo produzido é outra, querido. Tudo produzido é lindo, você vê uma coisa assim perfeita, mas ao vivo você encontra os defeitos, porque é normal. Amém? E aí o que acontece? Em fase de crescimento e transformação de voz, eu tive muita dificuldade. Os empresários resolveram nos mandar para o Brasil, porque eles tinham que pensar em alguma outra coisa. E quando eu cheguei no Brasil, com aquela dificuldade, meu pai devendo na cidade, a minha mãe chamou de canto e falou assim: olha, a situação não está como você imagina, não está como você acredita que esteja, enfim, tem muita coisa que você precisa saber. Aí eu falei assim: mãe, mas o que está acontecendo? Ela falou assim: preste atenção, porque, para não dizer que eu sou, né, a fofoqueira, e estou lançando discórdia aí, intriga, preste atenção para você ver. Mas eu não entendi nada, eu era uma criança. Enfim, aí voltamos para a Europa, para tentar alguma coisa, tentar outros shows, outras apresentações, tentar fazer o produto ganhar margem novamente, fôlego de vida. E um belo dia eu estou no meu apartamento, o telefone toca, a minha mãe falando para mim, me contando: olha, pare de mandar dinheiro para o seu pai está perdendo todo o seu dinheiro em jogo, você manda dinheiro para ele investir, ele gasta todo o seu dinheiro, você pede para ele comprar terrenos, fazenda, casa, ele não está comprando nada, ele está torrando todo o seu dinheiro. Aquilo ali para mim foi sem chão. Eu falei: como assim? Aí ela disse: é isso mesmo. Para você não achar que é mentira minha, só existe uma casa, que é aquela casa lá no final da rua, no final do bairro onde a gente mora, que foi comprada, e mais nada. Eu falei: mais nada? Como, mãe? Meu pai fala para mim que está tudo sob controle, que está tudo em dia, entendeu? Que está comprando terras, está comprando fazenda, está comprando isso e aquilo. Não está nada, não tem comprando nada, não tem nada, não existe nada. Só existe uma casa, além dessa que a gente mora. Aí eu não acreditei naquilo que minha mãe estava me falando. Quando ela estava contando a história, quem chega em casa de sorrateiramente e ouve ela falando? O meu pai. Com o que você está falando? Aí ela: não estou falando com ninguém não. Pegou o telefone da mão dela. Alô, alô. Aí eu fiquei mudo. É o Washington? Aí eu falei: oi, pai. Me entreguei também, né? Aí ele disse assim: ô meu filho, que saudade, tudo bem? Enfim, tudo bem, pai. O que sua mãe está falando para você? Eu falei: não, nada não, pai. Nada não. Me conta a verdade. Eu: não, nada não, pai. Está tudo tranquilo, está tudo bem. Mas aquilo ali ficou remoendo meu coração. E minha mãe disse assim para mim assim: não manda mais dinheiro para o teu pai. Se você ganhar, por exemplo, $10.000, mande $2.000. Não mande, tipo assim, eu ficava com $2.000 e mandava $8.000 para o meu pai. Porque $2.000 para mim, tudo pago, era só para gastar mesmo. Aí a minha ficha começou a cair. Aí eu tinha uma quantia que eu mandava praticamente todo mês para o meu pai. Então não podia secar a fonte de vez, né? Quando eu mandei um dinheiro a menos, ele falou assim: o que aconteceu, meu filho? Você mandou menos esse mês? O que houve? Eu falei: não, pai, é que
esse mês não foi do mesmo jeito, não teve muito show, não teve muita apresentação. Aí no mês seguinte comecei a mandar menos um pouquinho, mas ele percebeu, né? Percebeu, tem alguma coisa errada. Me ligou um dia: meu filho, o que está acontecendo? Que você não está mandando mais dinheiro como você mandava antes. Eu falei: não, pai, a situação não está boa aqui. Não, pode falar a verdade. Sua mãe falou alguma coisa para você, não é? Eu falei assim: falou, pai. O que sua mãe disse para você? E aí eu abri o jogo, né? Contei para ele o que estava acontecendo. Eu falei: pai, não estou acreditando que o senhor está fazendo isso. Não, é mentira da sua mãe, é mentira da sua mãe. Enfim, resumindo a história, um outro dia, a minha mãe me liga desesperada no telefone: pelo amor de Deus, continua mandando dinheiro para o seu pai. Seu pai está trancado dentro do quarto agora com um revólver dentro da boca e disse que vai tirar a própria vida se você não continuar mandando dinheiro que você mandava anteriormente, como você mandava antes. Agora pensa para uma criança de 12, 13 anos, tendo que ouvir isso a 13 mil quilômetros de distância e ter que tentar contornar um conflito em família. E eu disse assim: não, mãe, fala para ele que eu vou mandar, mãe, fala para ele. Meu pai usou de chantagem para poder eu continuar mandando dinheiro para ele. E aí eu falei: não, mãe, fala para ele que eu vou continuar mandando, pede para ele não fazer isso, pelo amor de Deus, ele é meu pai, eu amo ele. Aí minha mãe falou assim: Luiz, o Washington quer falar contigo. Aí eu falei: pai, eu não estou acreditando, fala para mim que isso é mentira. Ele falou: não é mentira. Se você não continuar mandando dinheiro, eu vou tirar minha vida aqui agora. Aí eu falei assim: não, tá bom, pai, eu juro, você vai continuar mandando os mesmos valores. Nem sabia se eu estava ganhando mais ou estava ganhando menos. Se eu tivesse ganhando menos, eu teria que continuar mandando os mesmos valores, né? E aí eu tive que continuar mandando. E ele tentando contornar a situação da dívida na cidade, pagando um, pagando o outro. E aí eu tive que contar toda a história para os meus empresários, porque se houvesse queda nos shows e nas apresentações, haveria queda no faturamento, não é isso? No pagamento, mas enfim. E aí eles falaram assim: olha, é um problema, eu acho que é bom você voltar para o Brasil agora, tentar resolver essa situação, e depois a gente vai entrar em contato com vocês. Voltei para o Brasil, trouxe poucos dólares na época, e quando eu fui procurar saber na cidade quem que meu pai estava devendo, eu fui de um a um, de casa em casa, de empresário em empresário. Quanto que meu pai está te devendo? Ah, seu pai me deve X. Ia em outro: quanto que meu pai está te devendo? Te deve X. Está aqui, pagava. Então toda a grana que eu consegui juntar, porque eu também juntava algumas coisas à parte, não gastava tudo, né? Juntava, eu também levei. E aí fui pagando a cidade, fui pagando. Pra vocês terem uma ideia, a gente comprava em atacado. E não comprava só para gente da família, pai, mãe, filhos. Comprava para primos, comprava para tios, alimentava a minha avó, alimentava sobrinhos, enfim, outros parentes, outros agregados que vinham, a gente também abençoava, ajudava. Porque quando tem a fama e o sucesso e o dinheiro, todo mundo, pra você ter ideia, teve parente que apareceu que eu nunca nem vi na minha vida. Um dia eu estava num lugar, chegou uma menina para mim e falou assim: sabia que eu sou sua prima? Eu disse assim: da parte de quem? Da parte do seu pai. Eu falei assim: quem é seu pai? Quem é sua mãe? É fulano de tal. Eu falei: não conheço. Você está entendendo? Até gente que a gente não conhecia aparecia. Então, querendo levar vantagem. Aí o que acontece, queridos? Foi um momento de declínio. E no momento de declínio, você procura buscar outros meios, outras saídas para poder resolver o problema. Então, eu ficava ali um mês, 2 meses e nada dos empresários ligarem. E aí foi acabando o dinheiro, vai acabando o dinheiro. Você pagando conta, se alimentando, o pai não trabalha, a mãe não trabalha, os irmãos não trabalham. Eu estava sem trabalhar, então o dinheiro estava indo embora. Quando foi chegando no momento da sequidão, você tem que apelar para todos os santos, né? Quando chega o momento da aflição, da dor, da luta, você tem que apelar para todos os santos. E aí o meu pai: não, a gente precisa fazer um trabalho de descarrego, um trabalho dentro da nossa casa, tem inveja, tem olho grande, tem isso, tem aquilo. Aí
um belo dia eu estava jogando bola, quando eu cheguei em casa, todo sem camisa, todo sujo, que eu entro na porta da minha casa, eu vejo, nada contra negão, porque eu sou negão, tá, queridos? Mas eu vejo um negão lá na cozinha, todo de branco, com chapéu branco da minha casa, que eu entro, tomei até um susto. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso aqui na minha casa, gente? Aí quando eu chego do lado, estava uma mãe de santo vestida, né, toda de branco também, com um monte de colar no pescoço. Aí eu não entendi nada. Aí o homem vira para mim e fala para o meu pai assim, é esse aí? Aí eu tomei aquele susto, meu pai, é esse mesmo, é esse rapaz aí. Aí o moço começa a falar comigo, né? Eu parei para ouvir. Quando eu olho para o canto da minha casa, tinha um monte de milho branco, parecendo canjica, um monte de milho branco jogado assim, ó. Sabe, quem conhece canjica aqui branca? É canjica? Eu nem sei. Depois você cozinha, ela dá uma inchadinha assim, né? Um monte de milho branco jogado assim, não era pipoca não. Era milho branco de canjica jogado na casa, nos cantos da casa, tudo. Aí eu falei assim, o que é isso aqui, meu pai, que está acontecendo? Não, porque a gente precisa fazer um trabalho de descarrego aqui, e eu trouxe aqui esse moço, que ele vai dar um passe em você. Eu falei, não, meu pai, não quero passe nenhum, não. Quero passe disso, não quero não, meu pai. Meu pai, vamos só pedir para Deus. Não, mas é Deus mesmo que vai ajudar, Deus vai abrir as portas, Deus vai abrir os caminhos. E aí foi falando outros nomes de santo, outros não sei o que eu nem sei te falar, meu querido. Não sei, não conheço, porque eu nunca tive muita intimidade com esse negócio. Apesar de ser da Bahia, né? De ser da Bahia, o bom de ser da Bahia, mas nunca tive muita intimidade com esse negócio. E aí, enfim, fizeram lá, meu pai fez o trabalho, eu não deixei, não permiti, eu saí fora na mesma hora, eles fizeram o trabalho lá, quando eu voltei ainda tinha milho pelo canto da casa, no outro dia eu tive que varrer tudo aquilo ali com minha mãe, enfim, eu falei, não quero saber disso. Mas aí eu estava num estado de depressão, porque o telefone não tocava, não tinha mais shows, não tinha agenda, não tinha nada, e todos os dias era um choro, e aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Comecei a entrar num estado muito difícil. Um dia eu entrei no meu quarto e disse assim, olha, se não for para poder dançar, se não for para voltar tudo aquilo que era antes, tudo aquilo que eu fazia antes, ter o mesmo sucesso, eu não quero mais viver, eu não vou viver mais nessa terra. Então eu pensei em me suicidar, mas eu não pensava em dar um tiro na cabeça, na boca, me enforcar, eu não pensava nesse tipo de suicídio, porque eu achava que seria muito doloroso, eu não queria sentir dor. Então eu peguei um monte de remédio, que meu pai tomava, minha mãe tomava, eu fui misturando tudo, e fui para o meu quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, para poder tomar aqueles remédios, chorando, a mão cheia de remédio, que eu fui tomar, que eu levei a boca, eu ouvi uma voz, Washington. Eu estava sozinho dentro de casa, porque eu queria fazer aquilo sem a presença de ninguém. Eu estava sozinho, eu abri a porta de casa, eu abri a porta do meu quarto, olhei na sala, olhei, silêncio, nada, fechei a porta e voltei. Vou de novo. Na hora que eu fui levar a mão na boca para colocar os remédios na minha boca, eu ouvi a voz de novo, Washington. Eu saí de novo na porta, e agora eu não fui mais na sala, eu fui na cozinha, eu fui no outro quarto do meu pai, eu fui na varanda da sala, olhei na garagem, não tinha ninguém, procurei, falei, que isso? Eu entrei pela terceira vez no meu quarto, quando eu tentei mais uma vez, eu ouvi a voz dizendo assim, Washington, mais forte. Eu saí do meu quarto, fui lá no quintal da minha casa, eu disse assim, fui no beco, olhei, gente, não é possível, quem que é? Aí eu peguei, voltei, olhei para aqueles remédios, eu disse assim, alguma coisa está querendo me impedir de fazer isso. Pensei comigo, peguei novamente para poder levar a boca, eu ouvi a voz novamente dizendo, Washington, não faça isso. Quando eu ouvi a voz dizendo, não faça isso, eu peguei todos os remédios que estavam na minha mão, eu fui no banheiro, na descarga, joguei no vaso e dei descarga, e naquela hora eu não entendi a voz, eu não consegui compreender a voz, mas eu fui para o meu quarto chorar, quando eu terminei de chorar no meu quarto, eu fui para frente da casa e sentei na calçada e estava chorando, de cabeça baixa. De repente alguém saiu do lado de uma casa, um vizinho,
saiu da casa dele e se assentou ao meu lado. Sentou ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e disse assim: Jesus te ama, João. Jesus te ama. Eu não sei porque que você está chorando, eu não sei o que aconteceu, mas eu quero dizer para você que Jesus te ama. Ele tem um plano na tua vida, Ele quer te salvar, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a história da tua vida. Mas eu não queria saber daquilo. Ele falou assim, ó, e ele começou a falar de Jesus para mim, e a palavra, como eu li, a palavra não volta vazia. E aí eu, ouvindo aquelas palavras, ele disse assim: o que você vai fazer hoje? Eu disse assim: eu nem sei o que eu vou fazer, nem sei para onde eu vou, eu não tenho destino, eu não tenho direção, qualquer lugar para mim serve. Aí ele falou assim: olha, eu sei um pouco da sua história, eu já sei um pouco da sua história, mas eu quero dizer para você que eu conheço alguém que pode mudar a sua história e escrever uma nova história. E eu disse para ele assim: é algum empresário? Ele disse assim: é um empresário. Aí eu falei assim: você está falando sério comigo? Ele falou: estou falando sério. É um empresário, o cara tem muito dinheiro, o cara é rico. Ó, pensa num homem rico daqui da cidade. Aí eu pensei num homem rico da cidade. Ele falou assim: esse cara tem, olha, eu não posso nem contar, mas ele 10 vezes mais é pouco de dinheiro que ele tem, de riqueza. Eu falei assim, na hora eu comecei a secar as lágrimas. Eu falei assim: eu quero conhecer esse empresário. Ele falou: então, prepara, porque hoje à noite eu estou indo na casa dele. Eu estou indo na casa dele, se arruma, porque eu vou passar aqui no horário para você ir comigo, tá certo? Eu falei: tá certo. Só que naquela hora eu não maldei nada, assim, eu não fiz assim as ligações. E aí, quando deu no horário certo, depois quando eu entrei dentro de casa, eu comecei a pensar, falei: rapaz, eu não conheço nenhum outro empresário nessa cidade, a não ser fulano de tal. Não é possível, não existe ninguém mais rico do que esse cara. Mas já que ele está dizendo, deve ter mesmo, só se eu não, né? Deve ter mesmo. Aí depois a ficha foi começando a cair. Ele falou assim: rapaz, esse pessoal é evangélico. Esse cara é da igreja, só vive de terno e de gravata, com a Bíblia debaixo do braço, esse negócio, 7 horas, 7h30, esse negócio, essa casa deve ser igreja, essa casa deve ser igreja. E aí, quando ele chegou na minha casa, eu não estava, eu tinha, saído. Aí ele veio no dia seguinte: rapaz, eu vim aqui, rapaz, eu liguei para o empresário, falei com ele, que eu iria te levar lá para ele te conhecer, para você conhecer ele, e eu vim aqui 7h30, você não estava aqui, o que é que aconteceu, moço? Eu falei: rapaz, eu tive um imprevisto, aí eu arrumo tanta desculpa nessa hora, né, para poder fugir. Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar para amanhã, para quarta-feira eu vou lá de novo na casa dele, vamos comigo? Eu falei: vamos. Aí, quando deu o horário tudo de novo, eu sumi. Ele foi lá. Na quinta-feira ele estava na minha casa de novo. Ele falou: moço, que isso, moço? 2 vezes que a gente dá bolo no empresário. Rapaz, você está perdendo uma oportunidade, se eu fosse você. Aí eu comecei a falar assim: será? Eu vou ir. Ele falou: vamos fazer o seguinte, domingo, vamos na casa dele, porque domingo ele está mais descansado, tranquilo. Durante a semana ele trabalha muito. Domingo ele está mais tranquilo, descansado. Nós vamos na casa dele. Eu falei: beleza, domingo. Eu falei: rapaz, não, domingo. Quando deu domingo, 7 horas da noite, eu falei: mas por que não pode ser? Ele falou: não, você que sabe, você quer ir de manhã, 9 horas da manhã? A gente pode ir 9 horas da manhã. Eu falei: mas de manhã a gente vai atrapalhar o café do moço. Ele falou: não, a gente toma café com ele. Aí eu falei: não, vamos à noite mesmo. Tá bom, vamos à noite. Quando chegou lá deu horário, eu estava pronto, ele chegou. Aí falou: hoje todo de gravata, de terno e Bíblia. Eu falei: rapaz, tá estranho esse negócio. Eu falei: não, mas pode ser que o empresário vai na igreja também, né? Pode ser que o empresário é lá da igreja, quem sabe? Aí fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, nós sentamos lá nos últimos bancos, que eu não queria sentar na frente. Ele ficou ali do meu lado. Aí eu falei, e eu olhava para ver quem era o cara que estava com cordão de ouro, com relógio de ouro, para ver o cara que estava mais alinhado. Ficava olhando na igreja assim, né, procurando quem era o cara mais
com cara de empresário da igreja. E olhava para todo mundo e eu perguntava assim: Marcos, cadê o empresário? Já chegou? Já chegou, moço, já chegou. Fica tranquilo aí que daqui a pouco eu vou te apresentar ele. E aí o culto rolando, aqueles louvores, e eu chorava, só chorava. Aí eu falei assim: Marcos, e o empresário? Ele falou: não, na hora que terminar o culto, moço, para não atrapalhar, na hora que terminar o culto, eu vou te apresentar o empresário. E aí, na pregação, era a pregação do filho pródigo. E tudo que o pastor falava parecia a minha vida, que tinha rodado pelo mundo, ganhou um monte de dinheiro, pegou a parte da herança, foi lá, torrou tudo, com tudo, e voltou de mãos vazias, abanando, e agora padecendo necessidade. Era a minha vida. Eu falei: sou eu. Eu falei: ô Marcos, você contou alguma coisa para esse homem aí que... Aí ele falou: não, rapaz, nada disso. Eu falei: o empresário é ele? Ele falou assim: não é ele não, moço. Aí eu falei assim: não, porque o que ele está falando parece a minha vida. Ele falou: rapaz, isso é Deus, coisa de Deus. Deus está usando a vida dele para poder falar através dele para você, daquilo que você está vivendo. Só isso. Eu falei: mas parece que esse cara já me conhece, alguém contou a minha história para ele. Aí ele disse assim: não, fica tranquilo. Quando terminou o culto ali, teve a parte do apelo, eu não fui, não levantei minha mão, mesmo aquebrantado, já tinha chorado rios. Ele falou: vamos lá que eu vou te... Eu falei: e aí, vai me apresentar o empresário? Ele falou: vou te apresentar o empresário. Chegou lá na frente, ele me leva até o pastor da igreja. Aí eu falei assim: não, por dentro comigo, né? Eu falei: não é possível. Aí ele falou assim: pastor, traga esse jovem, contou um pouco da minha história. Eu queria que você orasse por ele. Ora por ele, depois eu quero apresentar um empresário para ele. Aí eu falei: então não é ele o empresário, ele vai me apresentar o empresário depois da oração. E aí o pastor colocou a mão na minha cabeça, começou a orar. Queridos, Deus usou aquele pastor. Deus usou para poder falar o meu coração, falar comigo, trazer revelações que só Deus sabia. E só eu e Deus sabia, né? Trazer revelações. E aí quando ele orava, eu só chorava. Aí ele falava: Deus, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o empresário dos empresários. Tu és o Deus que pode mudar a história, pode mudar a vida desse jovem, onde o Senhor levou ele, onde o Senhor colocou ele. Eu sei que o Senhor pode dar muito mais, eu sei que o Senhor pode fazer muito mais, eu sei que o Senhor quer levar ele a lugares altos, a lugares onde ele nunca viveu, onde ele nunca foi. O Senhor tem mais para ele. Meu querido, aquilo ele só chorava, e eu era inundado, eu me arrepiava todinho, eu não sabia nem o que era aquilo que estava acontecendo, mas eu me arrepiava e chorava. E aí sequei as lágrimas, recebi um abraço do pastor, recebi um abraço do Marcos forte. Aí eu falei assim: agora eu preciso conhecer esse empresário. Quando eu olhei para trás, a igreja estava vazia. Aí o Marcos falou assim: ih, rapaz, eu acho que o cara foi embora, meu. Mas não tem problema não, fica tranquilo, nós vamos na casa dele. Aí eu falei assim: não, esse cara existe, deve existir mesmo, não é possível. Aí quando foi um dia, ele falou assim: eu vou passar aqui na tua casa no meio de semana, porque nós vamos num culto, num trabalho que vai ter numa casa, pode ser? Aí eu falei: a casa numa igreja, né? Não vai ter aqueles negócios lá, não vai ter o pastor, vamos lá. Quando eu cheguei lá, tinha um jovem de 16 anos pregando a palavra de Deus, mas numa autoridade, numa ousadia, orando com intrepidez, com veemência, com gana, com sede, com vontade de Jesus, com autoridade. E eu falei assim: meu Deus do céu, que isso assim comigo, né? Um jovem com essa autoridade, com essa ousadia. Aí ele falava de Jesus, e ele chegou e apontou o dedo para mim assim: Deus tem algo sobrenatural na tua vida. Começou a falar, e eu baixei a cabeça aqui, eu falei: meu Deus do céu, fechei aqui. E aí ele começou a desenrolar o rolo, começou a entregar uns mistérios, começou a entregar algumas coisas para mim. E naquele momento eu caí de joelho, comecei a chorar. O culto terminou, mas eu estava quebrantado, só chorando. E aí quando a gente estava indo para casa, a gente passou na frente de uma igreja, a Igreja Brasil para Cristo. Quando passamos na frente da igreja, todo mundo ia embora, eu falei assim: gente,
vamos entrar aqui só para a gente poder pegar a bênção do pastor? Eles não acreditaram. Vamos entrar sim. Entrei na igreja. Quando nós entramos na igreja, qual que era a mensagem do pastor? O filho pródigo. Na mesma semana, em 2 lugares diferentes, 2 pastores diferentes, usado de formas diferentes, mas trouxe a mesma mensagem e falou comigo. Eu falei assim: Marcos, não é possível, Marcos. Você falou alguma coisa para esse pastor? Ele falou: não, você que me chamou para entrar aqui. Eu nem conheço o pastor, nem conheço a igreja, você que falou para entrar aqui. Então, se está falando algo no teu coração, é Deus falando através da boca do pastor para a tua vida. E o pastor falava tudo da minha vida. Meu irmão, quando eu saí daquela igreja, no final do culto, o pastor fez a oração, fez o apelo, minha mão ali travada, não queria levantar, não queria me entregar para Jesus, mas os irmãos estavam num fogo, numa unção tão grande. Quando a gente saiu da igreja, os irmãos ainda estavam falando em língua, no meio da rua, falando em línguas, meio doido. O povo olhava para todo mundo assim, eu quieto assim, fazendo de conta que não era do grupo, né? Tentando me desvencilhar um pouquinho assim, de longe. E o povo falando, mas aí teve uma hora que eu não me contive. Meu irmão, teve uma hora que eu fiz: Deus, eu preciso do Senhor, Deus. No meio da rua, eu preciso de Ti, Deus. Muda a minha vida, Deus, eu não aguento mais, Deus, sofrer. Eu me ajoelhei no meio da rua e aqueles irmãos fizeram uma roda ali em volta de mim, começaram a orar no meio da rua, irmão, parecendo loucura, parecendo um monte de gente doida, pirada, parecendo gente que precisava ser internada. No meio da rua, eu levantei as minhas mãos para Jesus. Eu disse para Jesus: Jesus, eu não aguento mais. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua verdade, eu preciso Te conhecer, eu preciso saber o que o Senhor quer para a minha vida. Eu não estou entendendo nada, mas eu quero conhecer o Senhor. E aí eles oraram por mim. Quando eu cheguei na minha casa, o meu pai estava deitado. Eu falei para o meu pai: pai, a partir de hoje, eu não danço mais lambada. A partir de hoje, eu sou crente em Jesus. Ele: quê? Você está de brincadeira comigo, né? Eu falei: não, a partir de hoje, eu sou crente em Jesus. O Senhor não vai me ver mais indo para Porto Seguro, o Senhor não vai me ver mais indo para a lambada, o Senhor só vai me ver indo agora para a igreja. Meu pai disse assim: tá louco. Meu filho ficou louco. Perdi um filho. Para você ter ideia, meu pai ficou 30 dias sem falar comigo dentro de casa. Todo mundo que chegava dentro de casa e perguntava: esse seu filho? Ele falava assim: infelizmente. Por quê? Porque agora eu procurei um outro caminho. A minha vida agora era ir para monte orar. A minha vida agora era ir para a casa do pastor. O pastor me adotou praticamente como filho. Eu disse: pastor, eu não sei como fazer, eu não sei o que fazer, o senhor precisa me ensinar. Ele: fica comigo, pode ficar aqui na minha casa, pode dormir aqui se você quiser. Se você quiser aprender da Bíblia, se quiser orar, nós vamos orar junto. Aquele pastor me adotou. Além daquele pastor, uma outra família da igreja me adotou, espiritualmente falando. E eu ganhei a minha primeira Bíblia com a dedicatória de Hebreus 4:12. Por isso que esse versículo não sai da minha mente. Foi o primeiro versículo que eu gravei. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. A palavra de Deus veio como uma flecha, veio como uma espada sobre a minha vida. A palavra de Deus marcou a minha vida. A palavra de Deus entrou no meu coração. E aí eu ganhei a minha primeira Bíblia, e eu li a Bíblia, e orava. E aí um belo dia eu recebi essa palavra de Isaías 55, 8, 9, 10, 11 em diante. Os caminhos de Deus, os meus caminhos, são mais altos do que os vossos caminhos. Os pensamentos que eu tenho para você são mais altos do que os pensamentos que você pensa para você. Aquilo que eu sonhei para você, diz o Senhor, é muito mais alto daquilo que você sonha para você. Eu tenho o melhor para você. Você acha que você quer algo bom, você quer algo grandioso? Eu tenho algo sobrenatural para você, para a tua vida. E aí eu comecei a experimentar as coisas de Deus, comecei a viver as coisas de Deus intensamente. E aí meu pai lançou uma palavra maldição para mim, né? Ele disse assim: eu não dou 30 dias, 35, vou dar no máximo 60 dias, para você estar de volta lá em Porto Seguro dançando lambada nas lambaterias.
Passaram-se 30 dias, o osso nada, em La Bateria. 60 dias, o osso nada. 90 dias nada, 120 dias nada, 365 dias no ano nada, 2 anos nada, 3 anos nada, e eu só quis saber de mergulhar em Deus, buscar as coisas de Deus, buscar as coisas do alto. Eu disse, eu não quero mais saber de dançar lambada, agora eu quero dançar na presença de Deus, dançar na presença de Deus, pular na presença de Deus, orar na presença de Deus, buscar a presença de Deus. Meus irmãos, eu fiquei um fanático mesmo. Me converti numa Assembleia de Deus. Mas, irmãos, era um negócio tão intenso assim, tão rígido, que tinha que usar o negócio aqui, né? Aqui, calça 100%, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, segundos. E eu fiquei 6 meses nessa igreja, mas foram 6 meses que eu precisava passar pela prova de fogo. Eu precisava passar pelo fogo para poder resistir às outras coisas. 6 meses ali, e o pastor não abria mão, meu irmão, tem que estar aqui em cima, aqui não pode jogar bola, não pode ir para a praia, não pode fazer tudo aquilo que eu gostava, jogar bola, ir para a praia. Eu falei, agora. Aí o meu pai e meu irmão mais novo começou a ir para a igreja batista. Olha só, convidado por um amigo dele, começou a ir para a igreja batista. Já estou acabando, tá, queridos? A pastora falou que era até meia-noite, meia-noite e meia, mas já estou acabando. E aí meu pai começou a ir para a igreja batista. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, o meu pai está indo para a igreja. Meu irmão também, meu irmão do meio, meu irmão Wallace, está indo para a igreja batista, de um grande amigo dele lá do passado. E esse amigo vinha todos os domingos buscar meu pai para levar para a igreja. Eu falei, eu não posso estar sozinho aqui e meu pai e meu irmão lá. Lá tem 2, aqui tem 1, então vou fazer o quê? Vou pular para lá. Chamei o pastor para conversar. Falei, pastor, preciso te contar algo. Eu não sabia tocar nada nessa época ainda, nada, batia palma até fora do tempo. E aí eu falei, pastor, meu pai está indo para a igreja batista, mas o meu irmão, e eu preciso caminhar junto com eles. Você me libera? Ele não gostou muito não, porque foi quem me cuidou de mim nos primeiros 6 meses. Eu falei, pastor, o senhor me deu alimentos do bebê, os primeiros 6 meses foram muito importantes para mim, mas agora eu preciso caminhar junto com meu pai e meu irmão. Você me libera? Ele falou, não, amém filho, eu vou te liberar, pode ir em paz. Aí eu fui para a igreja batista. Quando eu cheguei lá, era mais ou menos o estilo aqui, igual o Hebron, aquela coisa animada, avivada, e eu estava acostumado com um outro estilo. Então, eu achei mais ou menos o estilo Hebron, o estilo batista, mais parecido com aquilo que eu gostava, né? Dançar, não podia nem dançar lá era mais ou menos assim só, né? Igual um zap do irmão aí que tem aí, né? O irmão tá ouvindo um forró e ele tá... Entendeu, irmãos? Você entendeu o mistério? Então, quando eu cheguei na igreja, que eu vi os jovens dançando, pulando, eu falei, meu Deus, eu me encontrei, é aqui o lugar. Falei, é aqui o lugar. Comecei a congregar naquela igreja. E o amigo do meu pai me adotou também. Olha só que coisa maravilhosa. E aí meu pai começou a não ir muito, mas o meu irmão permaneceu firme. Meu irmão também hoje é servo de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. O meu pai, eu quero crer no meu coração que ele aceitou a Jesus, porque ele morreu na casa da minha tia, Assembleia de Deus, assim, do coque, serva de Deus. Eu quero crer que meu pai, quando morreu, ele aceitou a Jesus Cristo. Mas de lá para cá, meus irmãos, a minha vida só foi milagre na presença de Deus. Deus começou a me levar para vários lugares do meu estado, na Bahia, e outros lugares também do Brasil, para poder contar o meu testemunho. Para você ter ideia, faz muito tempo que eu não conto meu testemunho. Porque chegou um tempo que última vez, acho que penúltima vez que eu contei meu testemunho, nem sei, foi, sei lá, não sei se foi em Nanuque, alguma coisa assim. Nanuque? Olha lá, tem nanuquense aí, ó. A última vez que eu contei foi lá. Então faz muito tempo, então você tem que estar puxando algumas coisas na memória, né? Mas queridos, o que eu quero dizer para você é que, quando eu comecei a ir para a igreja, e eu comecei a ver os jovens, e aí eu tive o primeiro contato com o instrumento, eu me apaixonei. Aí eu comecei a aprender a tocar
um pouco de violão, e meu pai tinha um cavaquinho dentro de casa. Aí eu falei assim, não, eu vou aprender a tocar esse cavaquinho. Peguei o cavaquinho, comecei a aprender o cavaquinho, mas aí, quando eu comecei a aprender a tocar algumas músicas, o pessoal assim do mistério, mandava umas músicas para mim, ó, tira essa música para a gente cantar na vigília, para a gente cantar no monte. Meus irmãos, pegava o cavaquinho, meu irmão, ia para o monte, levava alguém que sabia tocar um pandeiro, um pandeiro, e a gente ia para o monte, para a vigília, para orar, e o cavaquinho, meu irmão, só parava às 6 horas da manhã. Aí fui aprendendo a tocar outras coisas na igreja, fui aprendendo a cantar direito, né? Cantar melhor, e assim, a conviver com a escola bíblica dominical, e aprender da palavra, e a ministrar a palavra também. Deus começou a me levar para lugares onde eu não imaginaria, transmitir a palavra da forma que eu nunca imaginei que poderia acontecer, me usar com autoridade para poder pregar o evangelho, para orar por pessoas, para vidas serem resgatadas, pessoas aceitarem a Jesus. Meu querido, a minha maior alegria é quando eu viajava e dava meu testemunho, e que pessoas aceitavam Jesus, vidas eram transformadas através do meu testemunho, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, não porque não é minha palavra, mas é por conta da história. Deus tem uma história na vida de cada um, de cada pessoa. Talvez você que está aqui hoje, que está orando pelo teu filho, que talvez esteja na droga, ou o teu marido que talvez esteja na bebida, ou algum parente que você deseja muito, que esteja aos pés do Senhor, meu irmão, eu quero dizer para você, para não desistir com as suas orações, porque um dia alguém orava por mim. Enquanto eu estava dançando lambada, eu tinha uma tia da Assembleia de Deus, que todas as vezes que eu voltava, que eu ia visitar os meus primos, a minha tia falava assim, olha, um dia eu vou te ver servindo ao Senhor. Não tem problema, você pode dançar a lambada que for, viajar por onde você quiser, passar por onde você quiser, mas um dia eu vou te ver servindo ao Senhor. Sabe por quê? Eu falava, por quê, minha tia? Porque você está debaixo dos meus joelhos. Eu não esqueço de você nas minhas orações. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, aquela pessoa que você tem orado, aquele indivíduo que você tem orado, aquela mulher, aquele homem, aquele jovem, não desista, porque a tua oração não voltará vazia. Deus cumprirá com a tua oração. Amém? Pode se colocar de pé nessa hora, em nome de Jesus. E aí Deus me agraciou com uma família abençoada. Deus restaurou a minha vida. Eu não quis mais saber de dançar lambada. Agora eu queria saber de adorar, de cantar, de pular na presença do Senhor. Você que acha que está tudo perdido, que não tem mais jeito, que não tem saída. Talvez você foi convidado por alguém, está aqui nessa noite, para vir neste culto, e você achou que seria um culto qualquer. Mas o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração. Eu quero te convidar nesta noite. Você que ainda não teve um encontro com esse Jesus, se você nesta noite deseja servir a esse Jesus que muda vidas, que muda histórias, que muda tempos, que escreve uma nova história para o homem, que apaga o seu passado, e a Bíblia diz que do seu passado ele não se lembrará mais, porque ele não é como eu e você, e ele escreve uma nova história. Eu quero te convidar nesta noite a conhecer esse Jesus. Você que ainda não serve a Ele de uma forma intensa, de uma forma majestosa, de uma forma melhor, eu quero te convidar nesta noite a mergulhar na presença dEle, a ir mais fundo na presença dEle, a ir mais longe com Ele. Ele quer te levar muito mais longe, porque os caminhos dEle são muito mais altos do que o teu caminho, do que o meu caminho, do que onde eu quero ir. Ele quer te levar muito além, muito mais além, muito melhor do que você imagina. Ele quer mudar a tua história, o teu viver. Não fique com o teu coração preso, com as tuas mãos cerradas. Abra o teu coração, abra a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Ele, entrega o teu caminho para Ele. E a Bíblia diz que o mais Ele fará.
Ele é o Senhor, Ele quem te criou, Ele te formou de uma forma especial. Cada detalhe que Ele fez na tua vida foi de uma forma especial. Por isso Ele está dizendo para você nesta noite: eu quero você perto de mim, eu quero você juntinho de mim, eu quero te levar para mais longe, para mais profundo. Amém? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus. Hebron 2019, o ano da visão.